Aroca e a Serra da Freita recebem a última etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. Aroca é um santuário da natureza, como nós costumamos dizer, nas singularidades geológicas que nos destacaram e nos colocaram numa grande rede internacional, certificada pela Unesco, algo que valorizamos muito, porque o município, à escala internacional, à escala mundial, é promovido em muitos cantos do mundo, por força da participação nessa rede europeia e global de geoparques. O Aroca Geoparque acolhe 41 pontos de interesse geológico. Um deles são as Pedras Parideiras. Fenómeno de granitização único no país e raríssimo no mundo, trata-se de um afloramento granítico que tem incrustados nódulos envolvidos por uma capa de biotite que se soltam da pedra-mãe por efeito da erosão. Daí a designação de parideiras. Situa-se em plena Serra da Freita, tal como a Frecha da Miserela, uma queda de água no rio Caima, com mais de 60 metros de altura. O mirador, situado no lado oposto da encosta, é o local privilegiado para observar. Na freguesia de Canelas encontramos o Centro de Interpretação e Investigação Geológica, um espaço que alberga um património importantíssimo sobre o passado da vida na Terra. Permite ao visitante contactar com animais primitivos, com cerca de 500 milhões de anos, e ao mesmo tempo ver uma atividade que quase também tem 200 anos aqui na região, que é a exploração de ardósias ou xistos. Destaco, sem dúvida, as trilobites, um animal muito importante que há cerca de 500 milhões de anos foi o primeiro animal na Terra que individualizou no corpo 3 partes distintas, cabeça, tronco e cauda, portanto o início dos verdadeiros animais na Terra. A história conta-se através dos fósseis que têm sido encontrados nas últimas 2 décadas de exploração. Manuel Valério destaca uma peça em particular. É quase como um livro que abriu e mostra um grupo de trilobites que denotam, na verdade, que estes animais há cerca de 500 milhões de anos já teriam comportamentos gregários, já viviam como em família. Este museu começou com o avô de Manuel Valério, daí que o espaço seja conhecido como a Pedreira do Valério. Inaugurado em julho de 2006, foi reconhecido pela Unesco como Património Mundial e já mereceu a visita de mais de 50 mil estudantes. O número de turistas também tem crescido. A maioria das pessoas pensam que os dinossauros são os seres mais antigos, mas muito antes dos dinossauros haviam outros animais. As trilobites acabaram por influenciar a oferta gastronómica de Aroca. O prato é aposta paleozoica. A carne é de raça aroquesa, é uma carne extremamente tenrinha e saborosa. É alimentada aqui mesmo só das pastagens, não leva qualquer tipo de ração ou qualquer coisa. Daí o segredo da carne. Pronto, a carne é cortada em nacos, é assada na brasa, servida com batata a murro, grelos salteados e arroz de feijão. Trouxe aqui para nos apresentar foi o polvo, os tentáculos de trilobite, que é o polvo assado na brasa com batata a murro e migas. O próprio restaurante chama-se Restaurante Trilobite e foi em Canelas que apareceu as trilobites. Tentámos fazer essa junção, criar os nomes desse tempo, dessa era, para os nossos pratos. O roteiro pelos sabores de Aroca não estaria terminado sem uma referência à doçaria conventual e regional. Conta-se que Aroca tem a mais fina e requintada doçaria conventual do país. Manuel Bastos apresenta-nos algumas das iguarias. Começamos pelas morcelas. De manteiga e amêndoa manteiga, açúcar e um pouco de pão que nós fabricamos especialmente para isto. Temos as barrigas de freira,
que é um doce de colher, gema de ovo e amêndoa. As roscas e os charutos de amêndoa fazem igualmente parte da oferta. A grande novidade é o pão de São Bernardo, que leva 48 horas a ser fabricado e deve ser cortado à mão porque a faca oxida-o. As pessoas apostam se tem anis, se tem champanhe, se tem vinho do Porto, se tem água ardente, se tem erva doce. Na realidade não tem nada disso. Tem açúcar, ovos, farinha e um pauzinho muito pouquinho, um pauzinho mesmo de canela. Criação de Manuel Bastos, as pedras parideiras distinguem-se por serem um doce regional, numa homenagem à terra. Houve o cuidado de criarem um doce rude e de utilizar os produtos da terra. Por isso elas são feitas essencialmente nozes, farinha de centeio e azeite. E por falar em doçaria regional, não podemos deixar de visitar a Casa do Pão de Ló de Aroca, onde o proprietário, Pedro Tomé, nos apresenta as especialidades que caracterizam o espaço, aberto desde 1840. O que deu, se calhar, mais nome à casa deve ter sido este pão de ló em fatia, que é um pão de ló úmido, característico, a característica dele é mesmo a umidade. Posteriormente apareceu este pão de ló mais enxutinho, a massa é a mesma, mas é mais enxutinho porque há pessoas que dizem que aquilo que é demasiado doce. Apareceram ainda os melindrinhos e as cavacas, os melindros que são um molinho de gema, as cavaquinhas que é um mocinho também seco, com um travo muito característico da canela. Se os doces nos conquistam pelo paladar, a Dona Esmeralda conquista-nos pela paixão que emprega aos bordados, que faz e vende na loja de artesanato. A avózinha, porque é uma homenagem à minha mãe, que toda a vida trabalhou nestas coisinhas de costura, rendas, bordados, tricôs. Tenho ajudado os outros artesãos a pôr aqui as suas coisas e vou fazendo outras. Costuro, bordo e faço tricô, faço rendas. O artesanato é mesmo um dos ex-libris de Aroca. Antigamente toda a gente trabalhava nestas coisas, cultivavam o linho, preparavam as lãs, faziam os tecidos em lã, o orel, essas coisas todas. É um recordar do passado. Dona Esmeralda já passou os seus conhecimentos às filhas e quando lhe perguntamos pela peça que mais orgulho lhe dá, não hesita na resposta. É uma toalhinha que eu bordei com as chamiças do monte e que foi feita com um pano de linho de um travesseiro antigo que já tem para aí 200 anos. A história de Aroca não pode dissociar-se da história do mosteiro. Foi à sua volta que durante muitos séculos grande parte do povo aroquense viveu, trabalhou, rezou e gozou os tempos livres. Erigido no século X, teve como primeiro padroeiro São Pedro. Em 1210 foi legado a Dona Mafalda. No início do século XIII, o mosteiro passou a reger-se pela regra da Ordem de Cister. As normas da regra era ora et labora. Portanto, um monge dentro do mosteiro, neste caso monjas, porque isto era um mosteiro feminino, deve ser rezar e trabalhar, viver do trabalho das suas próprias mãos. Todas as senhoras que aqui entravam eram filhas da nobreza, inclusive vinham acompanhadas das suas criadas, que também residiam aqui. Afonso Veiga começa por nos apresentar os claustros. É um espaço de silêncio e de oração também, e também de relaxe, né? E com a presença da água, dos elementos da natureza, o sol, seria um espaço considerado entre o céu, que ficaria a igreja, o espaço onde se rezava, e a terra, portanto, o refeitório, a cozinha, etc. Estamos no coro do mosteiro, que no fundo era a igreja das freiras. Não é? Portanto, era aqui que se concentrava a maior quantidade de riqueza, mesmo em termos materiais. Portanto, o douramento, a talha dourada, alguma dela com características joaninas, um cadeiral de 104 lugares, um órgão ibérico, que é uma raridade. E, portanto, na minha opinião, é o coro cisterciense melhor preservado, maior e de melhor qualidade do país. As pinturas retratam cenas da vida de Cristo e de alguns santos da Ordem de Cister. Estamos no Museu de Arte Sacra, considerado um dos melhores da Península Ibérica e que, em termos patrimoniais, portanto, tem um excelente espólio de pintura, escultura, a tapeçaria, havendo também peças que recuam à Idade Média.
nomeadamente o díptico relicário legado pela Rainha Mafalda, filha de Dom Seixas I, e também a estátua jacente da mesma rainha, portanto a primeira que esteve sobre o túmulo primitivo. E temos um São Pedro, que é considerada a escultura gótica mais elegante pela sua serenidade do país, por alguns especialistas em História da Arte. Classificado como Monumento Nacional, o Mosteiro de Aroca encontra-se no centro histórico da vila, assim como a Capela da Santa Casa da Misericórdia, um local de reflexão e de contemplação com 400 anos de vida. É uma das capelas mais emblemáticas a nível nacional. Tem azulejos, tem muita pintura, muita arte sacra, os grafitos, que é uma arte que só praticamente se encontra aqui em Aroca, nesta capela, que é uma arte que já vem desde Pompeia, nos tempos ancestrais, não é? O teto é composto por diversos painéis que retratam cenas bíblicas relacionadas com a paixão. A nave é revestida de azulejos do século XVII em tons branco, azul e amarelo torrado. Temos visitas desde chineses, japoneses, americanos, que depois fazem o favor de deixar a sua opinião num livro de opiniões que temos à disposição de quem nos visita, e realmente ficamos deslumbrados, muitas vezes até arrepiados com aquilo que as pessoas pensam e até o agradecimento que fazem por terem a oportunidade de visitar uma obra tão bonita. Inaugurado no Dia Internacional dos Museus, o Museu Municipal de Aroca procura preservar as memórias e as tradições de um povo marcadamente rural. Memória de uma Ruralidade é o nome da exposição permanente em que podemos ver algumas das peças utilizadas no cultivo da terra. Uma aposta ganha. As pessoas sentem o Museu Municipal como um espaço que é seu, um espaço que gostam de mostrar aos amigos que visitam múltiplas famílias, os encontros que aqui se organizam. Aroca, uma porta aberta para a história, para a natureza e para a cultura. Aroca é uma espécie de pulmão verde da área metropolitana do Porto. E nós queremos manter este pulmão verde bem vivo e com sustentabilidade para as gerações atuais e para as gerações futuras. A última etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal teve o mérito de reunir alguns ciclistas profissionais de estrada. Nomes como Filipe Cardoso, Virgílio Santos, André Cardoso, Nuno Ribeiro, António Amorim e Sérgio Ribeiro juntaram-se a esta promoção do desporto velocipédico. Tive o convite do Cândido Barbosa para estar presente nesta última corrida das Serras Míticas, aceitei com o maior prazer e aqui estamos para dar umas pedaladas. Para aquelas pessoas que gostam de ciclismo e não têm a oportunidade de correr a alta competição, aqui tem um bocadinho da adrenalina da competição e penso que é saudável, ainda bem que existe este tipo de organizações. É uma competição que tem tudo para crescer, também é importante para o nosso país, para este tipo de pessoas e de cicloturistas que gostam de ter o aspecto competitivo neste tipo de passeios e é com todo o agrado, inclusive está a bom tempo, numa cidade como a de Aroca, acho que tem tudo para correr bem. Antigo profissional de estrada, Carlos Carneiro também decidiu participar. Eu gosto de ciclismo, gosto de participar neste género de competições, de provas neste caso. Isto, o ciclismo para todos, é um incentivo muito grande a quem gosta da modalidade. Eu tenho acompanhado um bocadinho e sei que tem sido uma prova bastante bem disputada, tem percorrido sítios marcantes do nosso país a nível de ciclismo. É bom que haja estas iniciativas e que seja por muito tempo. Competir pela equipa profissional do EFAPEL Glass Drive, Filipe Cardoso não veio a Aroca sozinho. Trouxe 15 amigos, todos eles apaixonados pela bicicleta. Eu tenho a certeza que alguns vão sofrer muito, porque andam mesmo muito pouco, andam só de vez em quando, mas acho que ficaram contentes. Eu também fico contente por virem, é gente que acompanha o ciclismo durante todo o ano. Ao fim de semana, principalmente, adorámos esta modalidade. O Filipe Cardoso convidou-nos e nós viemos com muito agrado. O Filipe deu aqui alguma tática para chegarem lá acima, à Serra da Freita? Eu digo, mas como está a ser filmado, eu não a vou dizer agora, mas no fim posso lhe dizer, fixe o número que eu tenho, que vai ver que a tática que ele me deu vai resultar em pleno. Na parte final, na última subida, se for preciso eu levar o carro para cima e para que todos tenham a oportunidade, pelo menos os que vieram comigo, de fazer a subida, eu vim para andar devagar e para acompanhar aqueles que convidei. O espírito de camaradagem a marcar a 8ª etapa do troféu, que teve como diretor desportivo uma eterna referência do ciclismo nacional. Quero felicitar o Cândido Barbosa e toda a equipa
pelas condições excelentes que nos proporcionaram. Desde o apoio médico, o apoio técnico, a toda a logística, segurança, muitíssimo bem organizado. Os meus parabéns à organização. Promovermos o território, a nossa grande Serra da Freita, fantástica Serra do Património, porque a partida insere-se aqui no espaço central, no coração da vila, e esta prova, que já está garantida para o próximo ano, é bem a nota de que Aroca aposta em parcerias estratégicas com grandes entidades que vão organizando pelo todo nacional eventos que permitem promover os municípios e aquilo que de mais belo e de mais natural eles podem oferecer. E Aroca tem, de facto, felizmente, muito para oferecer. E os representantes da vila também marcaram presença. Nós temos uma equipa de cicloturismo Canharouca e fomos convidados também para participar. Em dia de aniversário, Carlos Oliveira subiu ao pódio para receber a camisola da prova. O presidente da Câmara e a vereadora Margarida Belém acompanharam a cerimónia de entrega das camisolas aos líderes dos rankings feminino e masculino. Tudo a postos para o início da 8ª etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. Artur Neves a proceder ao corte de fita. A Serra da Freita era o destino para os quase 150 participantes numa etapa de 90 km. Hoje na nossa companhia temos o ciclista profissional Sérgio Paulinho. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. Sérgio, uma presença hoje aqui nesta última etapa, uma presença para ti que é uma novidade, mas para ti este troféu não constitui nenhuma surpresa, uma vez que tu tens acompanhado este troféu não só pela televisão, mas também pelo teu irmão. Sim, tenho acompanhado o troféu Serras Míticas de Portugal sempre que estou em casa e sempre que posso. Também é por causa de ter o meu irmão, o Cláudio, na competição, e tem sido uma competição que tem-me agradado bastante e acaba por ser giro e a dar a conhecer às pessoas as serras mais míticas de Portugal continental. E que opinião é que o teu irmão te tem transmitido deste troféu? Ele que é um dos totalistas, portanto participou nas 8 etapas do troféu. Ele tem dito que algumas subidas, ou quase todas, são bastante duras. Algumas eu não conhecia. O caso desta última subida não conhecia e já tive a oportunidade de falar com ele, em que ele me disse que é uma subida bastante dura e acaba por ser umas corridas giras, porque acaba por ter o lazer com a competição. E esta etapa teve a particularidade de juntar aqui alguns ciclistas profissionais. Víamos ali há pouco o Sérgio Ribeiro, o Carlos Carneiro, antigo profissional, e também outros ciclistas como o Filipe Cardoso. É bom também para os cicloturistas terem ao lado deles estes ciclistas profissionais? Sim, é bastante bom, porque muitos ciclodesportistas que estão na prova das Serras Míticas de Portugal têm os seus ídolos e é sempre bom nós profissionais aparecermos sempre nestes eventos, porque acaba por estarmos junto aos fãs e então é sempre de louvar todo este empenho. E já agora, que mensagem é que vocês, como ciclistas profissionais, poderão passar a estes cicloturistas? A mensagem é tentarem desfrutar ao máximo da bicicleta, que é isso que eles gostam. E pronto, e desfrutar e treinar e fazer quilómetros. E este troféu tem a particularidade de juntar o conceito de lazer, que é o que estamos a ver até ao momento, portanto esta parte toda ainda de passeio, e depois os quilómetros finais de competição, a chamada roda livre. O que é que te parece este conceito? A mim acho que é um conceito bastante bom, porque há muitos ciclodesportistas que, por exemplo, fazem voltas ao fim de semana em que gostam de fazer um pouco de lazer e depois a sua competição entre companheiros, e esta prova tem tudo isso, tem o lazer e depois tem a parte final de competição para toda a gente empregar as suas forças e desgastá-las todas um pouco mais a sério do que o lazer. Sérgio, e nestas subidas, qual é que é a melhor forma de as atacar, entre aspas? Qual é que é a preparação ideal para fazer uma subida destas? Por exemplo, para um trepador, acho que
Eu não sendo um trepador nato, mas conhecendo alguns, o melhor é de início sempre encontrar o seu melhor ritmo e ver as suas sensações, e depois à falta de 3, 4 km então aí desferir um ataque sério para então pôr toda a gente em dificuldades e se conseguir ir isolado até à meta. Estamos aqui a ver nas imagens, inicialmente o André Cardoso veio para a frente, mas depois o André Filipe, o José Rosa e o teu irmão, o Cláudio Paulinho, acabaram por alcançar o André Cardoso, e neste momento, na frente da prova, temos o André Filipe. Na competição feminina liderava Isabel Caetano. Sérgio, e esta competição acaba por não ser só para os homens, as mulheres também aqui com uma presença bastante agradável. Sim, é bastante agradável ver a competição de mulheres também, visto que em Portugal não é muito habitual ou não tem muita tradição de ciclismo feminino, e é de agradar e de louvar a competição feminina também nestas serras míticas de Portugal. E o momento-chave da etapa, o ataque do teu irmão, deixou para trás José Rosa, e o teu irmão agora ia apanhar aqui o André Filipe. Vamos ver o que é que achas que o teu irmão pode fazer neste final de etapa. Achas que consegue apanhar o André Filipe? Eu penso que sim, da maneira como ele atacou bastante forte. Dá para ver que é um ataque para tentar vencer, e espero que o consiga alcançar e consiga vencer. Sérgio, e vocês costumam treinar juntos? Costumam, por exemplo, treinar algumas destas subidas? Sim, nós normalmente treinamos juntos mais ao fim de semana, porque o meu irmão durante a semana trabalha, e então durante o fim de semana treinamos juntos, e quando é em subida eu raramente o consigo deixar para trás, e às vezes é ele que me faz sofrer ainda na roda dele. Por isso o meu irmão é, na minha opinião, um trepador nato, também devido à sua estrutura, e pronto, acho que estas serras míticas de Portugal para ele encaixam na perfeição. Pois, e estamos mesmo a confirmar isso. O Cláudio Paulinho então a ser o vencedor, a deixar para trás o André Filipe, e ser ele então o vencedor da última etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal, com 3 horas 54 minutos e 43 segundos. O colega de equipa André Filipe a ser o segundo classificado, e a fechar o pódio José Rosa. Foi bastante bom, principalmente a equipa tem feito sempre a dobradinha nas últimas corridas, e é sempre ótimo vencer. Houve várias pessoas, entre aspas, a assustarem-me, disseram que os últimos 5 km eram bastante duros. Eu ataquei antes de faltarem 4, depois o Cláudio apanhou-me, faltava cerca de 1 km, só que depois com a aproximação do José Rosa mandei-o ir embora. Quis acabar as serras míticas no pódio, fiz tudo por isso, estou bem fisicamente. Depois foi só controlar os dois adversários que vinham comigo, foi só controlar, chegar e para ir ao pódio, para dignificar a equipa que bem merece este esforço que eu fiz por eles. E espero que para o ano se repita este evento e que, se possível, eu consiga estar presente para participar. Sem surpresas, na competição feminina, Isabel Caetano foi a vencedora, que assim confirmou então a vantagem e a liderança do ranking de Femininos 2. Eu gostaria de fazer deste troféu 1 meu objetivo, mas não sei, talvez perante a minha equipa em França, não sei ainda qual vai ser o meu futuro, mas se eu tiver disponibilidade vou fazer mais corridas destas. A consagração dos vencedores da etapa, Isabel Caetano e Cláudio Paulinho. Para mim é importante, principalmente porque é a primeira vez que corro a estrada, e é sempre bom começar a entrar a ganhar. Os líderes dos 7 rankings do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. E um fecho com cerca de 150 participantes e com uma recepção pela parte da autarquia, e como todas as demais nos receberam, acho que é muito positivo, e com ambições para o próximo ano de melhorar toda uma estrutura que pode crescer e ganhar escala em todo o país. Isabel Caetano foi então a primeira premiada após o almoço que juntou todos os participantes nesta última etapa do troféu. Sérgio, resta-me agradecer a tua presença, espero que tenhas gostado. Obrigado, gostei muito.
É então com a consagração dos líderes, nomeadamente Manuel Pereira, Licínio Pereira, Vítor Lourenço, Cláudio Paulinho e Bruno Fernandes, que nos despedimos da edição de 2012 do Troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. Despedimos-nos até 2013.